Boca News, hoje a gente está aqui com o candidato a vice-presidente geral do Flamengo, hoje vice-presidente do Conselho Deliberativo, Paulo César Ribeiro. E a gente, como decidiu também, além de conversar com os candidatos, a gente vai conversar com as pessoas relacionadas às chapas, né, que estão concorrendo no Flamengo. Mas antes da gente falar propriamente da política, a gente gostaria de saber como e quando começou a relação do senhor, né, como torcedor do Flamengo. Em primeiro lugar, é um prazer, uma satisfação estar aqui falando com vocês. Eu comecei no Flamengo, na verdade, no finalzinho de 1963, quando eu comprei um título de sócio patrimonial. Ainda havia aquele memorável título do Flamengo, Flamengo 0, Fluminense 0, Marcial no gol. 63. 63, né? E ainda comemorei na praia do Flamengo 66, praia do Flamengo 66, e comecei ali. Mas a minha carteira é datada de 14 de março de 1964, portanto, eu tenho 48 anos de Flamengo, caminho para 49 anos de Flamengo. E eu sempre trabalhei, naquela época tinha cadeira ré, porque eu estava fazendo concurso para a Escola de Aeronáutica. E a minha carreira política, vamos dizer assim, no Flamengo, eu sempre tive que trabalhar. Não nasci na Vieira Solto, não tenho nome de família, não sou filho de ex-presidente e até hoje eu trabalho. Então a minha carreira política começou propriamente na Boca Maldita. Eu me aposentei em 1999 e comecei na Boca Maldita. Conheci pessoas que fizeram a história do Flamengo, que eu respeito até hoje, embora divirja de algumas delas, mas respeito todas elas. Creio que eu não tenho inimigos no Flamengo, posso ter adversário, mas não inimigos no Flamengo. Pelo menos eu não considero ninguém meu inimigo. E eu comecei como tesoureiro da Boca Maldita, com meu grande amigo, grande benemérito, José Quintela do Nascimento, que me deu toda a força, e nós marchamos juntos na Boca Maldita, que era uma beleza a Boca Maldita. Ele era um encontro realmente dos rubro-negros de todas as facções. E comecei ali. Aí, de repente, eu comecei a fazer parte de comissões de inquérito, eu prefiro chamar comissões de sindicância, né? Fui presidente de algumas, fui membro de outras. Muitas eu tinha ordem para punir, mas eu usei um espírito de magistrado, embora não fosse, mas um espírito de magistrado, procurando ver com toda seriedade e isenção os fatos. E fui diretor jurídico em 2003, diretor jurídico, numa época muito difícil, que eu comprava papel para os advogados fazerem petição, comprava grampeador. As pessoas não sabem disso. Não era culpa de ninguém, era porque o Flamengo vivia uma situação difícil. Eu tenho, naquela época, tem até uma moça que foi secretária, Martinha, que pode confirmar isso. Se não me engano, a doutora Carolina está aí até hoje, que se lembrar bem pode confirmar isso que eu estou dizendo. E saí da diretoria jurídica porque eu estava apoiando o grande benemérito, saudoso Roberto Abranches. Então eu não fiquei muito à vontade, porque ali a vice-presidência jurídica na época dava muita força a outro candidato. Então eu, por questão de ética, me afastei, embora não sofresse pressão nenhuma, eram todos meus amigos, sem problema nenhum. Isso era questão de foro íntimo, mais nada, né? Depois eu fui fui nomeado vice-presidente do Flamengo. Mas antes disso, José Quintela do Nascimento concorreu ao Conselho Fiscal e me colocou na chapa dele. Aí eu passei a ser membro do Conselho Fiscal, se não me engano, 2004. Era um triênio 2004-2007. Depois do Conselho Fiscal, nesse meio tempo, eu fui nomeado pelo ex-presidente Marcos Braga para ser vice do Flagávio. Também um tempo difícil, que eu só tinha R$3.000 para administrar e tirava o dinheiro da caixinha só
Então eu tinha que administrar, os funcionários não tinham dinheiro para vir trabalhar, eu fazia rodízio, não tinha vale transporte. Era um momento difícil do Flamengo também, né? Depois, já membro do Conselho Fiscal, veio uma eleição para o novo Conselho Fiscal, aí eu concorri e fui eleito vice-presidente do Conselho Fiscal. Fiquei 3 anos, né, o presidente Dr. Leonardo Ribeiro, fiquei 3 anos e hoje eu sou vice-presidente do Conselho Deliberativo, porque também fui eleito pelos conselheiros, né? E o presidente é o Dr. Silvio Capanema, né, que ela tem, assim como o Dr. Leonardo Ribeiro, eu tenho a honra de trabalhar com ele hoje e tenho aprendido bastante. O Dr. Silvio Capanema é um grande jurista e procura fazer o melhor pelo Flamengo. Eu queria saber o que estimulou o senhor na época, né, a ser sócio do Flamengo. Olha, o que me estimulou a ser sócio do Flamengo é o seguinte: eu sou Flamengo desde garotinho. Meu pai era um grande rubro-negro, saudoso, que me pegava. Eu morava em São Cristóvão na época, pegava o bonde, que não é do seu tempo, pegava o bonde em São Cristóvão, saltava no Tabuleiro da Baiana, que é ali onde é o Lata Carioca hoje, Tabuleiro da Baiana, e pegava o bonde para chegar aqui a Gávea. Para ver, sabe o quê? Não é só futebol não que eu não vinha ver, regata. Por isso que eu gosto muito do remo até hoje, eu sou uma pessoa que gosta muito do remo mesmo. Então eu vinha ver regata com meu pai, era uma excursão, né? Não tinha túnel Rebouças, então eu tinha que vir por fora, Praia do Flamengo, Praia de Botafogo, aquela excursãozinha que o bonde fazia, né? E aí eu ia a todos os jogos, eu ia ao campo do Bom Sucesso, eu ia ao campo do São Cristóvão, na época, Figueira de Melo, 200, me lembro até o número, né? Figueira de Melo, 200. Então eu fui ver jogos do Flamengo com o meu pai, em tudo quanto é lá. E eu sou ainda do tempo do basquete, que eu escutava pela Rádio Continental, o basquete. E o basquete naquela época não é hoje, hoje é tudo eletrônico. Naquela época, quando faltavam 3 minutos para terminar o jogo, tinha uma bandeirinha amarela que eles colocavam na mesa. E o locutor dizia, bandeira amarela na mesa. Não tinha cesta de 3 pontos, era só de 2 pontos. Então eu vi o time do Flamengo ser decacampeão, com Canela, com Algodão, com Godinho. Então tem uma longa história. Mário Hermes, que é almirante, o Mário Hermes. Então o que me motivou é isso. Primeiro, a origem do meu pai, né? Meu pai que me botou logo de camisa do Flamengo. Aí veio o Maracanã, eu ia para o Maracanã, ver os jogos do Flamengo também. Naquela época, o associado do Flamengo não pagava ingresso, tinha carteirinha, botava naquelas cadeiras azuis e podia ir ao banheiro e voltar, que a carteirinha estava lá e o seu lugar também estava lá. Entendeu? Eram outros tempos, né? Hoje seria impossível isso, né? Então, aí depois é que eu, em 1964, resolvi, já com 17 anos por aí eu resolvi ser sócio do Flamengo. Já estava maiorzinho, né? E aí aquela história que eu disse que eu faço parte já desde aquela época. Agora a gente falando um pouco das eleições, né, de hoje, né, até porque o senhor hoje compõe uma chapa, a gente gostaria de saber como que é a sua relação com a Patrícia Amorim, como começou a sua relação com ela. Olha, eu não votei na Patrícia Amorim, ela sabe disso. Na época eu votei em Clóvis Sayone, tirei 3º lugar, né? Eu não votei nela. Mas ela, inegavelmente, durante todos esses 3 anos, eu fui dizendo a ela que realmente ela estava com um trabalho muito bom para o Flamengo. O Flamengo como um todo. Porque quem é presidente do Flamengo é presidente do Clube de Regatas do Flamengo. Ele entra aqui, sabe que tem remo, natação, né, polo aquático, basquete, ginástica olímpica, ele sabe disso. E tem a piscina, né? Então quem entra para presidente do Flamengo, quem se elege presidente, sabe que tem que administrar tudo isso, administrar dívidas, que muitas vezes não foi a própria pessoa que fez, mas tem que pagar, não importa, é do Flamengo, institucionalmente é do Flamengo, tem que pagar. Não adianta dizer, não foi eu que fiz, foi o outro, não adianta, tem que pagar. Então, nesses 3 anos eu vi que o Flamengo melhorou muito, muito, muito.
Eu posso dizer que eu fui vice-presidente do Fragale, né? Então eu posso dizer, o Flamengo era um arremedo de clube. O Flamengo tinha um lixo, dependências todas deterioradas, caía gotas de chuva no ginásio, o piso dos ginásios eram ridículos, entendeu? O Flamengo melhorou muito. A aparelhagem de ginástica olímpica melhorou, é de ponta. Hoje nós temos o remo já com acomodações. Eu fui vendo isso, E eu faço parte de um grupo político, eu nunca nego as minhas origens. Como eu disse, que eu morava em São Cristóvão, não sou da Vieira Soto, morava em São Cristóvão. Eu faço parte de um grupo político que sempre resistiu à venda do Flamengo. O Flamengo não pode ser vendido, o Flamengo não pode ser de empresário. O empresário tem que ser parceiro do Flamengo, mas não dono do Flamengo. E isso eu vou resistir até o dia que me tirarem daqui. Mas o Flamengo é dois sócios e dois torcedores que lutam, que pegam o trem, que brigam com a mulher, que deixam de comer para comprar seu ingresso. Então é a alegria que dá nos estádios, o quê? É a chama do torcedor. E os associados que ajudam o Flamengo com sua contribuição, não é? Então o Flamengo hoje é totalmente diferente do passado. Eu não vou dizer da administração passada, não estou aqui para isso. Do passado em geral, do passado por N motivos. O Flamengo hoje é um clube, o centro de treinamento é uma realidade, lógico que tem muita coisa a avançar, lógico, mas é uma realidade. Então, eu fui indicado por este grupo como vice-presidente geral, né, que eu até nem esperava isso. E sou agradecido a Patrícia de ter aquecido ao meu nome, né, porque realmente eu sei como é difícil escolher um companheiro de chapa. Tem os amigos, tem pessoas mais preparadas do que eu, entendeu? Eu sei como é difícil. Mas agradeço a ela, porque ela aqueceu o meu nome. Procurarei lutar com ela, se caso for eleito, procurarei lutar com ela em todos os campos de atuação, desde que ela precise de mim, o Flamengo precise de mim, eu procurarei sempre estar junto com ela, sem traição, que é muito importante isso. Acho que o senhor mais ou menos já até falou sobre isso, mas por que o senhor aceitou o convite dela de ser o vice-presidente geral? O que motivou o senhor a concorrer com ela nesse cargo? Basicamente, porque como eu disse, a administração dela foi muito boa, o futebol profissional não ajudou muito, mas teve alguns ganhos, né? Nós temos as acomodações bem melhores, nós temos toda uma estrutura hoje, né? Inclusive da base também, fomos campeões da Taça São Paulo. O time profissional, por uma razão ou outra, é porque eu não gosto dessa palavra, mas hoje é muito usado, o encaixe do clube, do time, né? O encaixe do time. Eles não encaixaram. Ela trouxe o Vanderlei Luxemburgo, que é um excelente técnico, melhores do Brasil, e pode duvidar também do trabalho que ele está fazendo no Grêmio. Ela trouxe o Ronaldinho Gaúcho, que realmente foram 20 mil pessoas aqui na Gávea, derrubando portão, tudo. Mas quando puseram juntos, eles não funcionaram, mas são excelentes profissionais, não é? Nós já tivemos o ataque dos sonhos, que depois virou um ataque cardíaco, não funcionou quando puseram juntos. Romário e Edmundo, e sabe, eles não funcionaram quando jogaram juntos. Mas cada um, de per si, era excelente jogador. Até que o Edmundo jogou depois de muitos anos, o Romário foi até 40 anos quase, jogando futebol, e o Sábio também foi normal. Mas quando não deram a famosa liga, né? Quando nós pusemos os três juntos, não funcionaram, os três não funcionaram. Assim, futebol é assim, como futebol é resultado, então a Patrícia sofreu uma campanha que eu diria até injusta, está sofrendo ainda, da imprensa, e isso tudo me motivou a aceitar esse convite. É um desafio, na verdade é um desafio. É um desafio, e eu na minha idade, aos 66 para 67, está na hora de encarar o desafio, de frente. Chega de ficar nos bastidores, agora vamos de frente mesmo.
e vamos ver o que vai dar. Segundo, eu estou falando isso com relação, baseado no que eu li na imprensa, né? O senhor tinha sido a 9ª opção da Patrícia, né? Eu não sei se o senhor tem algum conhecimento sobre isso, se o senhor poderia falar sobre isso. Sei. Não tem problema nenhum, porque política é assim mesmo. Você vê, o presidente Lula passou anos e anos combatendo os banqueiros, né? Anos e anos combatendo os banqueiros. E no final o vice dele foi o Zé Alencar, que era um empresário de nome e foi muito fiel até ao presidente Lula, até a morte, né? E fizeram o governo possível que eles poderiam fazer, né? Então não tem problema nenhum não. O negócio é o Flamengo. O Flamengo, eu não tenho essa vaidade, A minha vaidade é gritar gol pelo Flamengo, é torcer pelas vitórias, é sair comemorando as nossas conquistas. Essa é a minha vaidade. Agora também, talvez o senhor também possa até ser mais detalhar isso, falar sobre a gestão dela. Qual a avaliação que o senhor faz, num todo, da atual gestão que ainda está correndo, né, da Patrícia? Olha, a Patrícia, eu acho que ela, no todo, ela tem lá uma nota entre 6 e 7. Por que eu digo isso? Porque o profissional, que é a grande arma de um presidente, você pode abandonar o clube, mas se o futebol for bem, o sujeito acha que ele é uma maravilha, né? Uma maravilha. Pode querer vender o clube, mas se o futebol for bem, é isso mesmo, né? Uma maravilha, esse é o presidente e tal. Mas você vê, a Patrícia ganhou no Rio Mundo, entendeu? A Patrícia ganhou no basquete, a Patrícia ganhou a Taça São Paulo, não é? A Patrícia... Quando eu digo Patrícia, a administração da Patrícia, claro, tem os vice-presidentes, que são trabalhadores também, né? A Patrícia reformou a Gávea, que a Gávea era realmente uma vergonha, né? Então, eu não tenho essa coisa de, eu fui o nono, a 9ª opção. Não, eu acho que a Patrícia fez uma boa gestão. O futebol profissional, apesar de ela fazer tudo para dar certo, eu disse Luxemburgo, Ronaldinho, recentemente nós trouxemos o Adriano. Nós primeiro quisemos recuperar o homem Adriano, para depois termos o jogador Adriano, né? Mas o Adriano, por opção própria, resolveu se afastar, né? Ela trouxe o Ibson, que era identificado com a torcida, e é identificado com a torcida, quer dizer, ela procurou. Só como eu disse a você, os resultados não vieram, ou vieram muito atropeladamente, né? Por isso que eu estou dando de 6 a 7. Eu vi na mídia, assim, até antes de conhecê-lo pessoalmente, né, que o senhor estava sofrendo um processo, né, junto com o Silvio Capanema, que é o presidente do Conselho Deliberativo, por favorecimento, entre aspas, né, com relação ao problema que a Patrícia teve durante a campanha dela de vereadora. Ela usou a imagem do Wagner Love, os símbolos do clube e meios corporativos também. E na época eu até li que o senhor parece que estava para ir ao dia seguinte a uma reunião de conciliação, né? Então, depois, como eu não vi na mídia o que sucedeu dessa reunião, né, talvez seria legal até o senhor explicar, né, o porquê desse processo, como que ele ficou e como que ficou essa conciliação. É o seguinte, com o advento dos juizados especiais, cíveis e criminais, hoje é fácil entrar na justiça. E os juizados foram feitos para isso mesmo, né? São processos de menor poder ofensivo, não só no crime, como no civil, que a Lei 9.099 de 1995 permite qualquer cidadão buscar, principalmente o consumidor. O juizado é mais usado para a relação com o consumidor, o direito do consumidor, né? Mas tem esses casinhos também. Não se paga nada, então é fácil qualquer um ir à justiça, porque não paga custos, então ganha ou não ganha, a tudo já vamos. Se você quiser te chatear, eu boto várias ações contra você, você tem que ir lá, seu nome fica no distribuidor, até o juiz dizer que você não tem nada com isso, etc. Então, o que aconteceu foi isso. Eles, dois conselheiros, dois rapazes inteligentes, um é o vice-presidente da chapa do Maurício, do filho do Hélio Maurício Rodrigues, o
Goulart, que é gente muito fina, está comigo. Eu conheço. Eu digo, eu não tenho inimigo. Então eu digo, o cara está te protegendo, está dizendo isso, mas não tem nada a ver. Então, e o Jorge Braga, que é conhecidíssimo aqui dentro também, já tentou fazer vários estatutos, e o Estatuto Eureka, etc. e tal, né? Então, eles pediram, entraram com um requerimento lá em cima, protocolaram, pedindo que o Conselho Deliberativo, o presidente do Conselho Deliberativo, o doutor Silvio Capanema, né, advertisse a Patrícia, porque ela estaria usando as cores rubro-negras para a campanha dela para a vereança. Né? O doutor Silvio Capanema, como sempre faz, encaminhou para a Comissão Permanente de Assuntos Jurídicos, é uma comissão permanente, nós chamamos de Conselho Deliberativo. Comissão Permanente de Assuntos Jurídicos, Comissão Permanente de Finanças, permanente, e aí nós chamamos Permanente de Estatuto. Então, ele encaminhou para a Comissão Permanente de Assuntos Jurídicos. A comissão analisou que ali tem juristas, né? Tem ali o doutor Ciro Carlama, o doutor Marcelo Antero, o doutor Teófilo Miguel, juiz federal, o doutor Mário Puxeu, profissionais da área, Alcides, e até eu também, entendeu? Mas, então ele encaminhou a comissão jurídica e deu um parecer. Depois de analisar, a comissão não viu nenhuma irregularidade e opinou pelo arquivamento. Então o que fez o doutor Silvio? Arquivou. Mas eu entrei no processo meio de Pilatos, porque como eu exercia a presidência, estava exercendo também a presidência deliberativa, o doutor Silvio teve que se ausentar por assuntos profissionais dele, dar palestra na Europa. Aí eles puseram o meu nome também, então eu fiquei também sendo réu no processo. A palavra réu é um pouco complicado, porque réu a gente lembra muito do crime, né? Eu diria demandado no processo, né? E tivemos realmente no dia 7 de novembro, tivemos uma audiência de conciliação. O juizado é assim: primeiro nós temos uma audiência de conciliação e depois a audiência de instrução e julgamento. Não tendo conciliação, vai-se para o juiz togado, e agora o Tribunal de Justiça, muito sabiamente, para dar vazão aos processos, acelerar, ele criou a figura que está na lei, 999, do juiz leigo. Ele ouve, faz audiência e depois passa para o juiz togado homologar a sentença que ele dá. Né? E no dia 7 de novembro nós fomos à conciliação. Não houve conciliação, nem poderia haver, porque senão nós estaríamos admitindo que erramos, de nós não erramos. Fizemos tudo dentro do estatuto. Tá? E ficou marcado uma audiência para o dia 9, logo 2 dias depois, sexta-feira passada, e nós estivemos lá, todos nós estivemos lá, e eu então me achei prejudicado. Por quê? Porque por causa dessa birrinha de Flamengo, né, dessas coisinhas minúsculas de Flamengo, que na verdade o que eles queriam é punir a Patrícia para que ela não concorresse. Isso cabelo branco, a gente sabe disso, muitos anos aqui a gente sabe disso. Né? Então, essas rusgas pequenas, né, ainda bem que são pequenas de Flamengo, eu me senti muito prejudicado, porque eu tinha uma audiência de vara de família na Barra da Tijuca. E a minha cliente tirou de um advogado para dar para mim era uma audiência seríssima, que tinha até envolvimento policial. Né? E no dia da audiência eu tive que dizer a ela que eu ia para a audiência, que eu estava sendo processado no Flamengo e não podia fazer, e pedi a um colega para fazer para mim. Ela ficou, não precisa nem dizer, né, injuriadíssima comigo. Né? Ficou injuriadíssima comigo. Então eu me senti muito afetado moralmente com isso, porque você sabe que a gente vive de credibilidade, o advogado vive de credibilidade. Já é uma profissão que muita gente fala mal, né? Então no dia da audiência eu disse que eu não ia fazer, ia fazer outra. Então eu me senti muito chateado com aquilo. E ao mesmo tempo você vê como é uma coisa política, que o meu querido amigo Paulo César Ferreira bota no mesmo dia um negócio no Urubu Repórter, espalhou para o Brasil todo que eu e o doutor Silvio Capanema iríamos estar presentes a uma audiência como réus. E para você saber que isso é realmente um problema político, ele, Paulo César Ferreira, estava listado na petição inicial dos dois autores
como testemunha. Então você vê, a testemunha dança com o Brasil todo, que eu vou mostrar lá. Então é coisa política, simplesmente política. Então eu, por me sentir muito prejudicado profissionalmente, até moralmente, eu fiz o que se chama, no juizado, um pedido contraposto, como permite o artigo 31 da Lei 9.099. Pedido contraposto, ou seja, eu de réu passo a ser autor. E eu pedi 40 salários mínimos de indenização pelos danos morais experimentados. A sentença sairá no dia 6 de dezembro. Se vocês quiserem acompanhar, 6 de dezembro. Então, não sei o que será decidido, entendeu? Mas esse é o motivo de eu ter pedido 40 salários mínimos, porque eu fiquei muito prejudicado. A minha imagem ficou muito prejudicada por uma questiúncula de Flamengo. E eu, na verdade, eu era o vice-presidente, eu fiquei 13 dias só na presidência, entendeu? Então fui afetado. Então falo com eles numa boa, eu aperto a mão, gosto deles, entendeu? Mas se eles procurarem a justiça, eu estou resolvendo na justiça, como pessoa de bem, tá? É isso. Então o meu processo é simplesmente isso. Queriam que nós puníssemos a Patrícia, advertíssemos. A comissão jurídica disse que não tinha nada a ver, e opinou pelo arquivamento. Pelo arquivamento. E eu acho que está aqui até no estatuto, eu até na audiência disse artigo 88, mas não é não. O artigo 63 do estatuto diz assim: compete ao Conselho Deliberativo, a linha C, as revisões de suas decisões. Então, na minha modesta opinião, caberia aos dois autores, antes de ir ao judiciário, procurar ou ao plenário do deliberativo para que o plenário dissesse se ela teria que ser punida ou não. E não ir ao judiciário, porque isso é um problema de economia interna, e o judiciário, ao meu ver, não tem nenhuma atitude a tomar contra nós, porque é problema estatutário, não é de justiça, entendeu? Não é de justiça. Então é só para ficar bem claro, mas estão sendo processados, e eu espero agora que o meu pleito seja atendido, 40 salários mínimos pelos danos morais experimentados. Tá certo. Eu gostaria de saber do senhor a opinião com relação a essa última reunião tão falada no Conselho de Administração, em que era a reunião para a homologação das chapas e tínhamos ali o julgamento, né, para homologação ou não da candidatura da Patrícia, do Jorge Rodrigues e do Valim Vasconcelos. A minha visão, tá? Até por questão da contagem dos votos, né? A Patrícia teve a favor 56, eu acho, algo assim. E o Valim teve isso, ele e o Landim tiveram isso. O que eu entendi, o Túlio tá falando pessoalmente, que para mim, até depois chegou a sair isso na imprensa, de que dois candidatos se fecharam para que votassem, o grupo deles votassem contra o Valim, né? Eu não estou aqui defendendo o Valim nem ninguém não. Eu, na minha opinião, eu sinceramente eu pensei, falei, pô, os três vão passar, né? E depois até analisando, né? Eu vi de que a parte do Valim, tanto do Jorge, no estatuto são interpretativas. A minha visão, não sou jurista, então eu olhando ali, vamos supor, se fala assim, Túlio, você que vai julgar. Eu poderia tomar uma interpretação à minha maneira, porque o estatuto não é tão claro, não é tão claro, não é tão objetivo, né? A da Patrícia já é uma questão mais objetiva, mas aí, segundo até ela mesma falou, até o lançamento dela, que ela havia apresentado as contas ao Conselho Fiscal e que o problema, no caso, estaria com eles de apresentar ou não para apreciação do Conselho, né? Mas o que pareceu, e até mesmo para outros torcedores, é que a votação foi política. Qual é a visão do senhor ali daquela reunião? Deixa eu só te explicar. Esse negócio não existe no estatuto, pelo menos eu desconheço, um artigo que diga que tem que ser votado para ser presidente. Eu vou te dar um exemplo. As contas de 2009 do ex-presidente Márcio Braga só foram aprovadas por ressalva em 2010, já no exercício da Patrícia, o cargo da Patrícia, né? Então não há isso. Cria-se politicamente essa turbulência toda, né?
para, você sabe, cada um quer puxar um lado da sua sardinha, né? Quanto ao Valinho, o Jorge era um negócio da Triunfo, se não me engano. Eu, sinceramente, também acho que o Jorge não tinha que passar, porque ele simplesmente botou o... Não, até porque lá fala assim, de relação comercial. Por exemplo, eu vou ali na loja, eu compro, eu estou tendo uma relação comercial com o clube, então é isso que eu estou falando. É uma coisa interpretativa, entende? O Valinho é uma coisa, sem puxar para o meu lado, nada disso não. Eu tento aqui ser o mais justo possível. O Valinho, ele não se enquadra no 154 do Estatuto. Por que eu estou te dizendo? O Valinho ficou, segundo consta, 20 anos sem pagar o clube. Então veio a anistia, ele era sócio patrimonial, se não me engano, veio a anistia e ele comprou um título sócio proprietário agora. Então ele não tem os 5 anos, realmente não tem. E onde é que diz isso? O artigo 154. Só poderá candidatar-se a qualquer cargo efetivo o sócio de reconhecida idoneidade moral que tiver direito a voto nas eleições da Assembleia Geral e que preencha mais as seguintes condições. Aí vem ser brasileiro, ter mais de 35 anos, etc. E tal. E na linha E diz assim, ter mais de 5 anos de vida associativa ininterrupta. Isso ele não tinha. Então, ele já sabia, quando ele se candidatou, ele já sabia. Isso é uma... A candidatura do Valinho é arquitetada de fora. Então ele já sabia, porque atrás dele tem pessoas de grande competência que já foram presidentes do Flamengo e tudo, que conhecem o clube perfeitamente, nada disso. Já sabia o que ia acontecer, já sabia. Apenas pegaram, tem uns setores da imprensa que encamparam a campanha do Valinho, tá? E começaram a fustigar, dizendo que é golpe. Não é, está aqui o estatuto, 1992. Está aqui, todo ano é isso, está aqui. Então, toda eleição, se você estiver enquadrado aqui, vai. Outro, o do Landim, que é o artigo 80 do Landim. Você vê que o 153, esse eu falei de 154. O 153 diz assim, são condições gerais para o exercício do direito de voto do sócio nas eleições da Assembleia Geral. Exercício de direito de voto, né? O 153, 4. Ter mais de 2 anos de vida associativa ininterrupta, se proprietário. E 3 anos, se patrimonial ou contribuinte, contados da data de admissão. Você não ouve dizer que o honorífico pode ser candidato. Aqui não está escrito sócio honorífico. Não está escrito sócio honorífico. Está escrito patrimonial, né? Ou proprietário, contribuinte, certo? Resultado, mais de 2 anos de associativa ininterrupta, se proprietário, e 3, patrimonial contribuinte. Então você vê, não diz honorífico, e ele era honorífico. Ele não tinha também tempo para ser, mesmo sendo proprietário hoje, não tinha tempo para ser. Isso é a minha visão. Então não houve golpe nenhum. A imprensa bate que é golpe porque tem seus interesses. Não, ele está apoiando a candidatura dele. Mas tanto é que o do desembargador Walter D'Agostino e do Bandeira de Melo passaram por as 2 candidaturas passaram por unanimidade, porque realmente eles estão enquadrados no estatuto. Então não há golpe nenhum. Eu falo isso, eu até, o meu título, por exemplo, é contribuinte, né? E aí eu venho pensando em passar para o patrimonial. Aí eu falei assim, pô, mas será que vai contar o tempo de quando eu me associei? Conta, desde que você pague sempre. O caso do Valinho não foi, ele ficou 20 anos sem pagar. Então, aí entrou a questão, que acho que não cabe a gente ficar discutindo assim, mas assim, aí que eu falo para o senhor, se o estatuto fosse assim, uma coisa mais objetiva, ó, o sócio que passar tanto tempo sem pagar corresponde a que ele não esteja vivendo, não esteja tendo vida associativa. Já aí você já tem a clara noção de que ele interrompeu a vida associativa dele no clube. Porque quando deixa de pagar, ele não pode entrar no Flamengo. Em tese, pode entrar no Flamengo. Entendeu? Porque já não é mais sócio. Tá? Ele está suspenso, o direito suspenso, o direito dele. Ele volta a pagar, volta a ter todos os direitos, né? Inerentes ao sócio, é isso. Mas o Valinho, nesse caso, eu digo com toda tranquilidade, sem nenhum, que até um rapaz educado,
tem nada contra o Valinho, nada. Até porque eu conheci ele agora, ele não participa do clube, não participa, nunca participou. Conheci ele agora, então não tenho nada contra ele, nem a favor, porque eu conheci ele uma vez que ele me apertou a mão lá em cima e é realmente um rapaz muito educado e tal, mas dentro do estatuto, esse livrinho vermelho, por quê? Se fosse aceito no Conselho de Administração a candidatura do Valinho e do Landim, seria um caos no clube, porque amanhã se eu fosse presidente do Flamengo, eu não queria saber de estatuto mais não. E não queria que ninguém dissesse, olha, você está infringindo o estatuto. Eu ia dizer, que estatuto? Entendeu? Que estatuto? Então, os nossos conselheiros são sempre sábios. Sempre, mesmo que eles tenham posições divergentes de mim, ou qualquer coisa, mas eles são sábios. Eles sabem exatamente o que fazem. Se eles dissessem, olha, não tem problema, isso aqui podia queimar o estatuto. Que ninguém mais ia cumprir o estatuto. Você não acha que, assim, para evitar esses problemas que eu falo com relação à interpretação, é que nem aquele lance de bola, né? Bola na mão na bola. O estatuto não precisaria de, em alguns pontos, ser redigido, modificado? O estatuto do Flamengo é excelente, mas o mundo é dinâmico. As coisas vão acontecendo. Tem que se fazer, feito se fez com o direito penal, o processo penal, o processo civil. O direito civil eles fizeram um código inteiro, mas o de processo civil, direito penal, processo penal, eles fazem uma revisão pontual. Então, determinados artigos, capítulos são mudados, o Tribunal do Júri hoje, o rito é outro, entendeu? E no Flamengo também, porque se você chegar com um estatuto inteiro, não passa. Tem sempre problema, que ele vai ser discutido 3 anos, 4 anos, não passa. Então, pontualmente, por exemplo, o que deu confusão? Esse artigo está dando confusão, vamos aclarar. Aí vamos mexer só naquele estatuto, põe para votar no deliberativo e pronto. É mais fácil passar pontualmente do que fazer um novo estatuto. Entendeu? Eu já ouvi de várias pessoas com propriedade para falar que o estatuto do Flamengo é bom, mas é isso, né? Tem pontos que precisam ser atualizados ou aclarados. Exatamente. Colocação que o senhor fez. Aí isso aqui é igual Arnaldo César Ribeiro, Arnaldo César. Né? A regra é clara, O que o senhor foi aprovado também, acho que foi até no mesmo dia, ou saiu naquele mesmo dia, de que a eleição vai ser no dia 3, numa segunda-feira. O senhor é a favor disso? Olha, eu sou a favor, eu sou um pouco às vezes tradicional, entendeu? A eleição sempre foi no dia 3. Desculpe. Sempre foi numa segunda-feira, sempre foi. Tradicionalmente, desde que eu me conheço, foi assim. Deixa eu ver, de uns tempos para cá, sempre foi no dia 3. Então eu não vejo prejuízo nenhum sendo no dia 3. Não vejo prejuízo nenhum sendo uma segunda-feira e esse ano dia 3. É sempre, porque assim, principalmente o sócio off-Rio, né, a gente vê que ele para vir para cá, independente se ele vir de São Paulo, né, mas por exemplo, se ele sair de lá às 7 horas, lógico, em 40 minutos ele está aqui, mas os outros off-Rio, tem toda uma demanda. Off-Rio, eu vou até te dizer assim, um ponto de vista meu. Não estou dizendo que iria acontecer isso, nada disso. Mas olha, o off-Rio, por exemplo, qualquer candidatura pode pegar os off-Rio, pagar para eles virem e votar nele. Então você retira um pouco aquela espontaneidade do votante. Entendeu? Mas aí não fica uma coisa também muito... Acho que eu penso assim, a eleição por ser democrática, ela tem que ser uma coisa espontânea. Então eu conheço várias pessoas do off-Rio que talvez se a eleição fosse, não que eles não vá votar, não posso falar por eles, na segunda-feira, mas fosse num sábado, para eles era melhor preparar toda uma logística para vir ao clube. De fato, eu concordo. Mas eu acho que a consciência rubro-negra vai trazer os off-Rio aqui na segunda-feira. Vamos torcer. O que o senhor acha, né, hoje fazendo parte da chapa da Patrícia, com relação às críticas que ela sofre dos torcedores? Não estou falando dos sócios propriamente, mas dos torcedores com relação ao futebol. O torcedor, ele tem todo o direito de se manifestar. Eu fui torcedor também, e sou, porque a gente passa a ser dirigente, mas a gente é torcedor, a gente não torce para outro time. Claro. A gente é Flamengo. Nós também somos Flamengo. Não é? Essa é a grande coisa, a gente briga internamente, mas tem um elo que nos une, que é o Flamengo. Entendeu? Ninguém aqui torce para outro time. Tá? Então, eu acho que o torcedor tem todo o direito. Só que o torcedor, ele
como não conhece o que acontece dentro do Flamengo, dentro da administração, tá? Ele fica sujeito a ouvir e ler o que a imprensa diz, né? Se você tiver uma imprensa contrária a você, é muito difícil você reverter isso, claro, né? Porque a imprensa ela constrói e destrói, né? E se você tiver determinados elementos que batem na mesma tecla, mesmo sabendo que nada, por exemplo, esse caso do Varinho, não há golpe, mas tem um sujeito que diz que houve golpe, houve golpe. Então a mentira falada várias vezes vira uma verdade, entendeu? Vira uma verdade. Então eu acho que você, do torcedor, ele tem todo o direito, porque ele vai lá e paga, ele vai lá e chora pelo Flamengo, ele vai lá e briga com a família para ver um jogo do Flamengo, ele quer ver o Flamengo ganhando sempre, feito eu também quero, entendeu? Então ele tem todo o direito. Agora, ele deveria também, de uma maneira ou de outra, nem que seja como sócio contribuinte, se associar ao Flamengo, porque aquele vai ter voz, vai acompanhar de perto, vai encarar a gente assim de perto, né? Vai cobrar mais de perto, entendeu? E além de tudo vai ajudar o Flamengo, né? Com a sua contribuição, né? Mas eu acho que o torcedor, pelo que ele lê na imprensa, a reação dele não pode ser diferente. Pelo que ele lê na imprensa. Ele não tem sujeito que fica lá em São Paulo, na televisão, falando como se vivesse aqui no Flamengo. E só falando bobagem, entendeu? Falando coisas que ele não tem a mínima condição. Ou então alguém diz para ele, então ele reproduz. Mas ele não tem certeza de que aquilo está acontecendo aqui dentro do Flamengo. Mas fala, e você está sentado na sua poltrona, o Flamengo é essa bagunça mesmo, é vendo a esculhambação, aquilo, tem não sei quanto de dia, o Ronaldinho Gaúcho, o Flamengo já deve 40 milhões, o Ronaldinho Gaúcho, o Flamengo não deve 40 milhões, não deve. O processo está começando agora, teve uma tentativa de conciliação, a juíza suspendeu por 15 dias, não deve 40 milhões, mas para o torcedor, o Flamengo já tem um rombo de 40 milhões. 55, né? 55 agora, 55, entendeu? Por quê? Porque a imprensa que não gosta da Patrícia diz isso. E eu acho que ela passou 3 anos calada, suportando tudo isso, ela deveria ter contestado isso. Aí eu também acho que, assim, se são coisas que a imprensa está sendo injusta, eu não vejo problema nenhum dela. Não, exato. E apresentar os fatos, se for, e até porque eu fico pensando muitas vezes, a gente tem eleição. Como que será um Flamengo, ela sendo reeleita, sendo gerido por uma pessoa que ela tem toda a torcida contra ela? É complicado. É complicado, né? Então, complicado. Tipo assim, independente do que ela fizer, não vai mudar a opinião, a não ser que o futebol... Porque é muito mais fácil, você sabe que o dirigente em geral é mal visto. Dirigente em geral, de qualquer clube, não é só do Flamengo, o dirigente em geral é mal visto pela imprensa, né? Aí é muito mais fácil criticar o dirigente do que criticar o ídolo, né? A imprensa quer ficar com o torcedor. Então é mais fácil ele criticar o dirigente do que o ídolo. Então essas coisas assim, o Flamengo deve não sei o quê, o Flamengo deve 40 milhões, 55 milhões, já o torcedor escuta. Poxa, acabou o Flamengo vai acabar, 50 só pro Ronaldinho, deve não é o Romário, não sei o que, deve não sei. Então, isso aí é que tinha que ir. A imprensa, ela é importantíssima. Olha, eu lutei pelas diretas já. Então, um país que não tem imprensa livre é um país mergulhado na cegueira. Entendeu? A imprensa tem que se manifestar mesmo. Até ajuda o dirigente. Que seja uma imprensa responsável. O Flamengo, a imprensa esportiva vive de emoção do torcedor, e emoção do repórter que também é torcedor às vezes, entendeu? Também é torcedor às vezes. Então às vezes misturam as coisas. E eu, por exemplo, estarei sempre aberto, se eu for eleito, com a Patrícia, estarei sempre aberto a dialogar, porque, como eu digo, lutei pelas diretas já, pela liberdade de expressão, pela democracia, não serei eu que vou querer caçar jornalista. Aliás, o Flamengo não tem essa tradição. Felizmente, é um clube democrático. Por que o sócio deve votar na Patrícia Amorim? Por tudo que eu já disse. A Patrícia, ela não cuidou só de uma área. Ela não cuidou só do parquinho, feito diz a imprensa, né? Não cuidou só do parquinho. Ela cuidou do remonte, que acabamos de ser campeões.
ela cuidou do basquete, ela cuidou da natação, ela cuidou do waterpolo, ela cuidou do centro de treinamento, ela cuidou da Gávea, ela cuidou do futebol. Ela cuidou do futebol. É aquilo que eu disse. O futebol, como em outras... Por exemplo, vou te dar um exemplo. O futebol, talvez nas administrações passadas, nos últimos tempos, sempre frequentou a zona de rebaixamento. Sempre. Aí tivemos Gelson Santana, que foi um milagroso. Tivemos esse que está no São Paulo, o técnico Ney Franco, que é um rapaz excelente. Também tirou o Flamengo da derrocada. Com a Patrícia, em 3 anos, não houve um dia que o Flamengo, uma rodada que o Flamengo frequentasse a zona de rebaixamento. Verdade. Mas a imprensa dizia assim, vai para a zona de rebaixamento, está não sei quantos pontos da zona de rebaixamento. Então dá a impressão que o Flamengo estava na zona do rebaixamento e saiu agora. Não é, o Flamengo nunca, em 3 anos, nunca frequentou a zona de rebaixamento. Foi para a Libertadores, entendeu? Então, quer dizer, ela também fez no futebol. O momento hoje é do Fluminense, você viu ontem. Você chutou a bola, ela bateu no pé do zagueiro do Palmeiras, que é o lá dentro. A nossa bate na trave e não entra. Entendeu? Ela bate na trave, não entra. Debaixo do gol, empurra, ela bate na trave e volta. Não volta para ele, sai do alcance de qualquer jogador do Flamengo. É assim o futebol, é assim. O futebol é assim. É aquilo que eu te disse, não deu liga. Ela trouxe os melhores, mas que juntos não funcionaram. Não funcionaram. Vamos ver se agora, numa nova administração, as coisas melhoram um pouco, né? Sai um pouco dessa, como se diz na gíria, dessa nhaca, né? Dessa nhaca. E é por isso que eu digo que o torcedor e o associado está mais perto de nós, mas o torcedor que faz a festa nos estádios deve ter um pouco de cautela com essas informações, um pouco de cautela, e analisar melhor e dar um crédito de confiança, mais um crédito de confiança à administração da Patrícia, que por certo será diferente. Eu acho que o senhor já falou, né, da importância do torcedor do Flamengo de ser sócio, né? E eu compactuo com todo mundo que incentive o torcedor do Flamengo a se tornar sócio. Agora, o que o senhor tem a dizer que possa convencer o sócio do Flamengo a vir votar no dia 3 de dezembro? Olha, o sócio do Flamengo, o associado que vota, que está no colégio eleitoral, ele tem que vir participar. Nós somos feitos nos Estados Unidos, então o voto não é obrigatório. Então, a gente precisa da consciência rubro-negra. O Flamengo não pode ficar ameaçado, com todo respeito, a ser administrado de fora para dentro. O Flamengo tem seu estatuto, o Flamengo tem os homens que fizeram o Flamengo, que podem estar do outro lado hoje, mas que nós temos que respeitar, porque eles ajudaram de alguma maneira a fazer este clube pujante em todas as áreas, né, que é o Flamengo, né? Então eu acho que o sócio tem que vir participar. Votar em que ele acha que deve. Votar se ele acha que o Flamengo tem que pertencer a empresários, que vote na chapa dos empresários, que aliás vem até de São Paulo, vem até de São Paulo, vem lá da Paulo Zé, que vote nos empresários. Se ele achar que o Flamengo tem que mudar, que não tem que ser parceiro, escolha uma das outras chapas. Né? São pessoas que também sempre participaram do Flamengo. Agora, se achar que o Flamengo mudou, deu um salto de qualidade, que o Flamengo melhorou, que a Gávea é outra, que o Flamengo hoje tem uma voz mais ativa e que vai melhorar daqui para frente, tem um centro de treinamento, tem uma base estruturada, com psicólogos, né? Aprovado pelo Ministério Público Estadual, que isso é importante, que fica no pé dos clubes, aprovado pelo Ministério Público. Quer dizer, isso não é assim de repente, é um trabalho que não aparece. É a mesma coisa que o político abrir e mudar um encanamento por baixo da cidade. Aí o viaduto aparece, mas o encanamento por baixo não. Então a base do Flamengo de futebol é outra. É uma base hoje mais profissionalizada, vamos dizer assim, mais profissionalizada. A Patrícia acabou com o desfile de empresários.
Isso você sabe que fere interesses. Desfile empresário. Claro que o empresário é importante, claro que ele é importante. O empresário não é um marginal, como querem dar essa conotação. O empresário é importante, ele tem a atividade dele, é reconhecida pela FIFA, é importante, sim. Mas não como era o Flamengo. O Flamengo era uma coisa de louco. Os jogadores eram fatiados. Era o fundo disso aqui, fundo daquilo. Um tinha uma perna, outro tinha um braço. Isso era uma vergonha. Na hora que o Flamengo vendia o jogador, percebia isso. O resto era tudo de empresário. Quem fazia festa dos empresários. Culpa deles não, eles saíram espertos. Eles estavam vendo o lado deles. Culpa do Flamengo, que permitia isso. E ela acabou com isso. Então, eu acho que o associado deve ver, pensando tudo isso que eu estou dizendo. Se não quiser acreditar em mim, vem aqui, dá uma olhada, entendeu? Pensa em tudo isso que eu estou dizendo e vote de preferência na nossa chapa, né? Na chapa amarelo ouro, tua glória lutar, e confie, porque nós vamos terminar a nossa gestão de uma maneira bem mais efetiva. Quero agradecer ao senhor, o papo foi muito bacana mesmo, né? Da minha parte, assim, eu sou um cara muito interessado pelas coisas do Flamengo e eu sempre gosto de perguntar, né, da relação, justamente o senhor falou dos dirigentes de torcedor, para ver que atrás, né, daquela pessoa, daquele dirigente ali, às vezes tem, né, da pessoa de gravata, tem um torcedor do Flamengo, né? Assim, para mim foi super proveitoso. Quero agradecer ao senhor, desejar boa sorte, né, na eleição e deixar aqui o espaço aí para o senhor se despedir, considerações finais, o senhor ficar à vontade. Muito obrigado, eu agradeço essa oportunidade de falar para o seu público, que com certeza é muito interessado nas coisas do Flamengo, e pedir a eles que venham no dia 3, vote com consciência, aquela consciência rubro-negra, apaixonada, que nós todos temos, né? E se pensar um pouquinho mais, que vote na nossa chapa. E acredite no que eu estou dizendo, porque eu pretendo ser um vice-presidente atuante e não um vice-presidente que sabe das coisas simplesmente. Eu pretendo ser um vice-presidente atuante para que a Patrícia possa fazer o que ela pretende sem aquele atropelo, sem um atropelo do dia a dia que é realmente desgastante. Muito obrigado mais uma vez e qualquer coisa eu estou sempre à sua disposição. Muito obrigado. O pavilhão do nosso amor, preto encarnado, idolatrado, de 1000 campeões o vencedor. Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar. Flamengo, Flamengo, campeão de